Olá, família Redenção, a paz do Senhor para todos. Eu quero agradecer, essa oportunidade mais uma vez de estar aqui, participando dessa live. Agradecer ao pastor, agradecer à liderança da minha igreja, pela confiança, porque é uma responsabilidade estar aqui. Quando a gente fala das coisas de Deus, a gente precisa ter responsabilidade quanto a isso. E hoje, eu estou aqui com a tia Sueli, eu quero agradecer a senhora por estar aqui com a gente hoje, que venceu obstáculos, não se acovardou, teve coragem para estar aqui conosco, e eu quero agradecer muito a senhora, tá? Pela presença aqui hoje com a gente. Quer falar alguma coisa, se apresentar? Quero agradecer primeiramente a Deus, por essa oportunidade, como a Ana já falou, nossos pastores, nossos líderes, de convidar a gente para estar aqui, fazendo essa live, Tá com a Nádia, com a Andréia, com os irmãozinhos ajudando a gente. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E creio que vai ser bênção nas nossas vidas. Amém. Andréia, tudo bem? A paz do Senhor. Essa aqui é a Andréia Porto, que está com a gente hoje também. Falar alguma coisa, se apresentar? A paz do Senhor, igreja. Meu desejo é que o que a gente aprenda hoje da parte de Deus, a gente consiga colocar em prática. Para que a nossa vida não fique muito na teoria. E nossas ações se aproximem mais dos nossos discursos. Porque isso é que vai trazer o avivamento para a gente. É verdade. Amém. E esse ano, a nossa igreja está com o ano do avançar. E aí o nosso tema hoje é recomeçar para avançar. Porque às vezes a gente está avançando, mas a gente percebe que no meio do caminho tem coisas que a gente precisa parar, analisar e recomeçar, Analisar aquilo que está nos impedindo de avançar, que está nos trazendo um peso, e aí a gente tem que recomeçar, largar tudo ali, analisar tudo, para que a gente possa continuar avançando, mas de uma forma, vamos dizer assim, sadia, para as nossas vidas. E aí o nosso tema é esse, recomeçar para avançar. E o texto base está em Filipenses 3, 13 e 14, que diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E aí eu vou, para estar iniciando, eu vou estar pedindo a tia Sueli para estar fazendo essa oração, agradecendo ao Senhor, por esse momento aqui. Amém. Pode ficar à vontade. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossos pecados, assim como nós perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Nos deixe cair em tentação e nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, Pai querido e santo, mais uma vez, muito obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui, Senhor, mais uma vez nessa live aqui, Senhor, te agradecendo, aprendendo mais de ti uma com as outras, Senhor. Pai, em nome do teu filho amado, Senhor Jesus, toma direção, Pai, em tudo que vai ser falado, tudo que a gente vai, todas as perguntas que a gente vai responder, tudo aquilo que a Nádia for passar para a gente, Senhor. Eu creio, Senhor, que está na sua direção, essa oração que eu te faço, já te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto aqui que está em Filipenses 3, 13 e 14, a gente está até comentando agora um pouco, que tem um mais aqui no meio do primeiro versículo do 13, que ele fala: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas quando chega esse mais, vamos dizer assim, é meio que a gente esbarra numa barreira, a gente estava falando sobre isso aqui, e parece que tudo aquilo que a gente já viveu antes desse mais fica esquecido. E aí, eu acho que é o que a gente está querendo dizer aqui hoje, sobre a questão da gente analisar, para a gente poder recomeçar para avançar, mas avançar de uma forma sadia. É verdade. Eu alcancei, mas como que eu alcancei?
né? E aí a gente aqui também fala sobre a questão do alvo. Quando a gente, né, nós precisamos ter o nosso alvo é Jesus Cristo. Quando um arqueiro, por exemplo, ele vai lançar uma flecha, primeiro ele tem que focar o quê? O alvo. Ele tem que saber aonde está o alvo, porque ele não pode lançar a flecha aleatoriamente para qualquer lugar. Ele precisa primeiro saber aonde está o alvo. E a partir daí ele vai calcular vento, distância, velocidade, o que seja. E o nosso alvo, ele precisa ser Jesus. E para que a gente possa alcançar esse alvo, né, nós precisamos analisar todas as circunstâncias, né, como nós temos vivido. E essas circunstâncias é o quê? A nossa vida. A gente precisa analisar, né, todos os dias a nossa vida. Porque como que eu estou indo para esse alvo? O que eu estou carregando para esse alvo? Né? E às vezes a gente leva coisas desnecessárias. A gente caminha com coisas desnecessárias que nos trazem peso, né? Que a gente poderia muito bem estar jogando fora, mas a gente às vezes fica aconchegado, quer ficar aconchegado naquilo ali, e é aquilo que às vezes nos limita, né? Nos impede de realmente avançar para chegar a esse alvo, que é Jesus Cristo. E quando Deus nos chama para algo, né, Ele sabe do que nós somos capazes, né, e Ele sabe muito bem que no meio do caminho, a primeira impressão que a gente tem, né, quando a gente recebe um chamado do Senhor, a primeira coisa que nos vem é o medo. É o medo de não conseguir, é o medo de não ser capaz, é o medo de não merecer, né? É o medo de não entregar, de não corresponder. Mas o medo, ele é saudável. Até o ponto que ele não me paralise. Se o medo me paralisar, aí já não está saudável. Porque aí eu não consigo deixar com que Deus haja na minha vida, né? E aí a gente não pode deixar com que esse medo venha nos paralisar. Porque o Senhor, Ele nos chama, mas Ele nos ajuda, Ele nos auxilia, né? Ele está ali conosco, Ele não nos abandona. Ele não simplesmente, toma aqui e vai. Ele está conosco. Ele deixa claro na palavra dele, Ele está conosco. E é todos os dias, né? Eu não estive ou eu vou estar. Eu estou. Ele está conosco, né? E isso nos, assim... Hoje eu agradeci muito a tia Sueli por estar aqui, porque a gente entende, a Andréia já é mais despachada, já consegue falar melhor. A tia Sueli é mais tímida, mais contida, né? E eu sei que para ela estar aqui hoje é uma barreira que foi jogada por terra. Ela venceu o medo, né? E eu creio que assim, isso assim, são fases da nossa vida que a gente tem divisores de água, né? E eu creio que hoje é um divisor de água para a vida da senhora. Né, é um recomeço para que a senhora possa estar avançando. Amém. E muitas das vezes os obstáculos, né, que a gente coloca somos nós mesmos. As nossas limitações é a gente achar que não pode, que não merece, que não é capaz. E o Senhor mostra tudo ao contrário. Que nós somos capazes, que nós merecemos, que nós sabemos. Para ver como Ele confia em nós e nós mesmos não confiamos em nós. Verdade. Né? Muitas das vezes a gente não confia em nós. E aí a gente vai trazer um exemplo de Pedro. Né? Pedro é um dos discípulos que hoje é muito conhecido, né? Um dos mais conhecidos ou não. E a gente sabe que as atitudes, né? A Bíblia, ela relata sobre Pedro, um homem impulsivo, né? Um homem de, vamos dizer assim, sem medidas. Ele fala, ele faz, né? E tem um momento onde Pedro, ele falou que estaria com Jesus, que não negaria Jesus, e ele negou, né? E chegou o momento que ele não falou, ele falou que não abandonaria o ministério, ele abandonou, ele deixou de lado, quis voltar. Então, é justamente o que eu falei. O nosso discurso, ele tem que estar alinhado com as nossas ações. Sim. Exatamente isso. Exatamente. Quer dizer, porque o que acontece? Antes da gente viver qualquer situação, discorrer sobre ela é fácil. Sim. A teoria é mole. E a prática. Isso aí. E aí, quando eu às vezes fico, porque Pedro é covarde. Eu não sei se no lugar de Pedro
eu também não teria feito o mesmo. Né? Sabe por quê? Se Pedro morresse naquele contexto, depois ele não ia poder falar do amor de Cristo. Isso. Ah, mas foi estratégico. Não estou falando que foi estratégico, mas eu estou falando que eu não sei se eu também teria feito o mesmo, não sei. Mas ele, como homem naquele momento ali... Ele teve a revelação que Jesus Sim. era Deus, mas ele não era. Isso. E aí? Então, eu creio assim, eu não sei como, mas Jesus ia conseguir se safar ali. Sim. E ele, será que conseguiria? Isso aí. Então, não sei. Aí, assim, na teoria, é como a gente, né? Ah, Sueli, fica assim, não, tudo vai dar certo. Ah, que vai, Deus é contigo, Deus é fiel, que não tem que. Aí, quando chega na minha vez, ué, É aquela famosa quer fé dizer para que os outros, né? o Deus só é bom só com a Sueli, mas Isso não é aí. comigo, mas quer dizer, eu só falo. E a gente tem vivido dias num contexto mundial onde a nossa fé tem sido posta à prova. Sim. E a gente muitas vezes tem desperdiçado a oportunidade de colocar nossa fé em ação. Sim. Entendeu? Aí vem falando dessa questão de recomeçar para avançar. Aí eu lembrei, conforme eu falei de manhã, eu lembrei sobre volte lá às primeiras obras. Porque coisas que a gente fazia, né, conforme a gente estava aqui falando, pô, todo dia tu vai à casa e passa pano, todo dia tu vai à casa e passa pano. Aí você, uma hora, fala assim, ah, pra quê? Mas tá limpa. Tem uma necessidade. E aí você fica uma semana assim, vai à casa e passa pano. Aí começa a vir uma sujeira federal. Você fala assim, meu Deus, o que aconteceu? É simplesmente isso. Quantas atitudes, eu falava sempre isso na célula para as meninas. Coisas que a gente fazia, ter um panfleto na bolsa, evangelizar onde a gente chegasse, lembra? A gente falava de Jesus na fila do mercado, na fila do banco, qualquer lugar, no assento do ônibus. Coisas que a gente foi perdendo. Uhum. Aí, porque não quer ser antipática, né? Invasivo, Porque a gente quer, né? a gente quer, não quer Respeitar o espaço. não, a gente meio que quer se enquadrar, passar meio assim, né, despercebido, que, né, mais ou menos, para não parecer radical. Sim. Ah, não, porque não pode ser radical. Mas a Bíblia é radical, é sim, sim, não, não. Isso é radical. Céu e inferno é radical. Não tem meio termo. E às vezes a gente quer achar esse meio termo na nossa vida. E é por isso que a gente começa a abandonar pequenas práticas que nos sustentavam. E aí a gente precisa chegar a um momento de recomeçar lá da onde a gente parou. Aquelas práticas que nos colocavam Sim. de pé. E é bom quando o Espírito Santo ainda fala assim, ei, ali, aqui. Porque até a gente botar, tipo assim, peraí, eu não jejuo mais como antes. Nossa, leva tempo, entendeu? E então, porque Pedro e tal, que falou que não ia... Mas é o que eu tava falando. O nosso discurso tem que ser... Mas naquele contexto práticas. ali onde Pedro diz que não negaria, onde Pedro diz que estaria com Jesus até o fim, estava tudo bem naquele contexto. Não tinha sofrimento Mas ainda. chegou no desafio. Entendeu? Mas quando chegou a hora H de realmente mostrar, o contexto já era outro. Era um contexto de trazer medo, de terror para o que estava acontecendo ali naquele momento. Então, a gente não sabe. A gente não sabe o que passou na cabeça de Pedro. Por ele ser um homem impulsivo, as circunstâncias... A primeira coisa que veio à mente foi o quê? Não conheço. Não sei quem é. Nunca estive junto. Veio a primeira, veio a segunda, Entendeu? veio a terceira. Porque o contexto era diferente de quando falou que estaria até o final. Então, assim, é por isso que a gente precisa medir, né, o que fala e o que faz. Precisa estar alinhado. A gente precisa estar alinhado. E você dizer que naquele contexto ali, quando Jesus estava tudo bem, que ele falou que queria ficar até... E talvez se ele falasse também, não sei, seria válido. Mas Deus não tem problema em conviver com a nossa humanidade. Sim, A gente é que tem. Isso aí. A gente é que não quer mostrar a fragilidade da nossa humanidade. É a falibilidade humana. Isso aí. A limitação. Somos limitados. Né? E aí, Pedro, naquele momento ali onde ele viu que Jesus foi preso, que tudo, o cenário era outro, totalmente diverso, né? Diverso aquilo, ele ficou desencorajado.
Por quê? Quando o galo cantou, ele falou, caraca, aconteceu. Aconteceu. A ficha caiu. E aí a gente não sabe se é por vergonha dos outros, que estavam no momento onde ele falou que não negaria de jeito nenhum, que estaria até o fim junto. A gente não sabe por vergonha dele mesmo, de ele não ter conseguido ser firme até o fim. A gente não sabe, mas ele negou. Mas a gente passa em situações na nossa vida que a gente assiste um culto, recebe uma palavra, sai do culto, vai com a cabeça, vou mudar o mundo, vou mudar as minhas atitudes. É hoje, nossa, sai cheio de... Nossa, sai vertendo óleo. Primeiro tropeço, alguém falou uma palavra mal colocada. Aí a gente vai, pá, dar uma resposta pessimamente colocada. E o Espírito Santo faz assim, ó. Aí entra o mais. Aí você vai fazer. Aí a gente vai. Eu penso que a sensação que Pedro teve na hora que o galo cantou foi a sensação que a gente tem quando o Espírito Santo fala assim: poxa, você acabou de ouvir. Né? Meu Deus! Eu não sei, porque eu particularmente, a minha vontade sei lá, é de chorar, é de cavar um buraco, me enfiar. Eu tenho vontade de desmaiar, morrer e ressuscitar. Nem sei o que eu sinto, é um misto de coisas. Eu penso que o galo ali, não estou dizendo que o Espírito Santo é um galo, não, mas eu estou dizendo que o galo ali, no meu entendimento, é da mesma maneira que o Espírito Santo fala com a gente. É como se o galo ali tivesse feito o papel, não sendo o Espírito Santo, mas feito... Não, mas eu gosto de deixar bem explicadinho. Não, ele fez o papel que o Espírito Santo faz na nossa vida. E foi naquela hora. E eu penso que qualquer um, quem nunca sentiu o Espírito Santo fazer assim, ó, parece que a gente vai dar até um tremelico, assim, meu Deus, o Espírito Santo fala assim, aí você, não sabe nem o que vai fazer. Tem situações que a gente até consegue voltar atrás ali na hora, dar uma consertada. Isso, mas tem outras que a gente tem que ir pro joelho, pedir a Deus graça, misericórdia e oportunidade. Isso aí. Pra gente fazer certo, né, da próxima vez. E aí, nesse encorajamento, eu queria saber da tia Sueli se em algum momento da vida a senhora já se sentiu desencorajada. Sim, já sim. Sim, não de sair da presença do Senhor, mas de coisas que acontecem, né, nas nossas vidas. E a gente fica triste, né? Com o Pedro, né? Ficou, né? Isso. Ele negou a Jesus 3 vezes, né? E depois ainda respondeu 3 vezes que amava, que perguntou 3 vezes a ele. Então, aí a gente fica, mas a gente sabe que Deus, como foi falado, está na palavra, Ele não abandona a gente. Ele está sempre ali do nosso lado, nos fortalecendo, né? Muitas pessoas sabem que eu tenho passado, né, com os meus, e a gente sabe sempre pedindo ao Senhor. Muitas das vezes ele fica triste, como ela falou, o Espírito Santo fica triste com a gente, porque muitas das vezes Deus está fazendo e a gente estamos paralisados com aquela situação, né? E Deus falando, confia. Muita gente fala, eu confio. Mas sempre que aquela, né? Não podemos ter dúvida, mas sempre, né? Mas eu creio que Deus está no controle de tudo e que a gente temos que recomeçar mesmo. Quando a gente está triste, desbarajado, como está a palavra, eu sempre oro, Senhor, tira isso dentro de mim, eu quero avançar, eu quero crescer. Não assim por homem, eu quero crescer perante a Deus, o Espírito Santo de Deus. Quando eu vim para essa palavra, eu falei, Senhor, eu não quero estar nela para eu mostrar para o homem, eu quero estar eu mostrar para ti. E que o Senhor fale por mim, não eu sou ele, entendeu? Mas que eu já fiquei assim. Acho que todo mundo passa por esses momentos de desencorajamento, né? De se sentir covarde mesmo. De falar, poxa, eu poderia ter feito, por que eu não fiz? Né? Eu sei fazer muitas das vezes, eu sou capaz de fazer, e por que eu não fiz? Por que eu me acovardei? Né? Aí eu vou aqui abrir em João 21, o 1 e o 2 diz assim, ó. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia,
os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Então, nesse momento aqui em João 21, versículo 1 e 2, né, a gente vê que Jesus apareceu novamente. Então, quer dizer que ele já tinha aparecido uma outra vez. Em qual situação a gente não sabe, porque não diz aqui. Diz aqui que ele apareceu novamente. E nesse momento estavam os discípulos que ele tinha escolhido, né, aqueles que a gente mais conhece. E Pedro estava junto. Imaginem Pedro naquele momento de desencorajado ali, de decepção com ele mesmo, né? Quando ele viu Jesus. Quando ele vê Jesus ressuscitado. Cara, eu imagino, tipo assim, porque Pedro, ele era tão impulsivo, ele era tão intenso, que eu acho que naquele momento ali ele desmontou realmente. Eu acho que ele não sabia onde ele se enfiava naquele momento ali. Né? Porque quando a gente está no erro, a gente, né, fica totalmente sem jeito, sem graça, não sabe o que fazer. E eu acho que Pedro, nesse momento, realmente ali, foi um momento que o coração de Pedro estava apertadinho. Mas é um arrependimento, porque no fim ele ficou triste, porque não era a atitude, tipo assim, que ele queria ter. Não. Porque muitas vezes é assim, tem pessoas que falam assim, pô, fulano tem vergonha de novo. Não é isso. A pessoa não é intencional. Isso. Ninguém acorda e fala assim, hoje eu vou cometer 7 pecados. Ninguém acorda com a disposição para pecar. Isso. As coisas vão acontecendo no decorrer do dia e podem nos levar a pecar ou não. Isso. Mas acontece que quando a gente não consegue, tipo assim, por alguma circunstância, a gente não vigia, a gente tá fraco, tá desencorajado, seja lá por que motivo for, a gente comete um pecado, a gente faz alguma coisa que a gente sabe que entristece a Deus, a gente não fica bem, ninguém dorme em paz. Não, pequei mesmo, porque aí a gente já tá entrando no terreno da iniquidade, quando você já não tá ligando, então cadê o Espírito Santo? Já nem tá mais aí. Entendeu? Então eu penso que nesse momento, eu creio que tenha sido isso. O cara falou, puxa vida, meu Deus. Porque ao mesmo tempo, é assim, tem coisas que é mais fácil Deus nos perdoar do que nós mesmos nos perdoarmos. E a gente precisa muitas vezes liberar perdão pra gente. A gente precisa se perdoar, porque a gente se comporta como se fosse Deus da nossa vida. A gente não se perdoa por certas atitudes. Já pediu perdão. E é por isso que quando a palavra estava falando sobre prosseguindo para as coisas, né? Deixando as coisas que para trás ficam. É isso. Já passou. Ontem você pecou, se arrependeu, sim, acabou de outro dia. Não pode pecar, acumular, não. Faz hoje, faz amanhã, não liga. Mas você foi ontem, fez, se arrependeu. Avançar, andar é para frente. Porque muitas vezes a gente mesmo, a gente cai numa questão de desencorajamento, porque a gente mesmo fica naquela de semana passada tem 15 anos. Puxa, já passou, já foi, Deus já perdoou. Vambora. Entendeu? Eu não sei, eu creio que isso seja algo diabólico, porque não é possível, não é normal. Não é normal. Ou você está se fazendo de vítima, entendeu? Que o bom, eu gosto de Deus, por quê? Por que eu gosto de Deus? Porque, cara, não tem como eu chegar e falar assim, Senhor, eu peguei, xinguei o Jonathan, porque ele mereceu comigo, mas eu peguei. Deus não tá vendo? Que o meu coração, não tô nem ligando, seu filho, você deixa de fazer? Isso aí. Eu engano você eu engano. Mas a Deus eu não vou enganar. Isso aí, é verdade. E às vezes a gente chega com essa oraçãozinha, né? Ai, meu Deus. E graças a Deus. Lamento, né? Uma presepada, né? Lágrimas de crocodilo, né? E no caso de Pedro aí não é isso. Tu vê que o cara ficou, meu Deus do céu. Arrasado. Meu Deus. Que era um homem forte, era um homem, né? E ele ficou arrasado. Porque verdadeiramente ele estava arrependido. Porque nem ele mesmo, pela impulsividade dele, sabia que ele teria uma atitude daquela. Ele sabia porque Jesus tinha falado, mas já eu vou fazer. Pedro era assim, né? Eu comigo. Pô, vou fazer, sou Pedrão, pô. Entendeu? Eu sou forte aqui, ó. Tô junto, tamo fechado. E ele, aí acho que é isso que trouxe esse arrependimento tão dolorido, tão doloroso dentro dele. Né? E aí a gente está aqui em João 21, no versículo 14, já fala assim, ó, né, no final aqui,
da primeira parte, aí já vem assim, ó. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Dessa vez aqui, Jesus já entra com um propósito específico, que ele vai encontrar Pedro. Aí, nesse momento, Jesus já vem para restaurar Pedro. Ele já vem para se encontrar com Pedro porque ele sabia que Pedro não poderia permanecer daquele jeito, porque ele sabia que Pedro era um líder. Ele sabia a obra, né? Sim, ele sabia do que ele era capaz, né? E aí, Pedro, nesse momento aqui, em João 21, no 3, ele fala assim, ó, vou pescar. Disse-lhes Simão Pedro, né? Falou para os outros que estavam junto lá, ó, vou pescar. Eles foram e entraram no barco. Eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Aí você vê como Pedro era um líder nato, influenciador, porque mesmo sabendo que não era aquele propósito ali, porque eles andaram com Jesus, eles sabiam qual era o propósito de Jesus aqui, quais eram os planos, né, que Jesus veio, e eles participaram daquilo tudo, do começo de tudo. Mas mesmo assim a influência de Pedro sobre eles era muito grande. E mesmo eles sabendo que não era aquilo que Jesus queria, eles foram com Pedro voltar a pescar. Quando não era mais aquilo que Deus tinha como propósito para a vida deles. E às vezes a gente está assim. A gente sabe o que Deus... as pontes. Isso aí. Porque a gente sabe qual é o propósito que Deus tem pra gente, para que a gente possa avançar, mas muitas das vezes eu voltar a fazer aquilo que é melhor para mim é mais confortável. Eu vou ficar na minha zona de conforto ali. E aí isso é muito mais prazeroso. Isso é muito mais fácil para mim, porque é o que eu sei fazer. E eu faço bom. E Pedro aqui, ele era um ótimo pescador e ele fazia bem. Mas fazia bem, mas só que Deus não estava nesse negócio a ponto deles passarem a noite toda e não pegar nada. E é assim com a gente. Então, mas o desânimo levou Pedro à vida antiga. Sim. A vida antiga. É muito pior, na minha opinião, do que, isso aqui eu fazia bem, mas assim, não, é muito pior. Aí eu falo assim, hoje agora. Gente, sinto muito, não consigo seguir Jesus, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu traio meu marido, eu traio sempre, eu tenho um amante, então não estou conseguindo vencer nessa área, sinto muito, não dá pra mim. Eu vou voltar a ser a prostituta que eu era, porque não tá dando. Foi o que o Pedro fez, voltou a vida dele antiga, ponto. Sim. Só isso. Porque ele ficou desanimado, porque ele se decepcionou, porque ele decepciona Jesus, ele sabe? Mais ou menos, porque Jesus já esperava isso dele, ele já tinha falado. Mas o pior é que ele decepcionou a ele próprio. Sim. Porque ele não achou que ele fosse capaz, tamanho, o tanto que ele já havia caminhado. Mas, quando ele falou assim, cara, não vai dar. Não deu. Isso pra mim não dá, eu não sirvo pra isso. Porque, o real desejo dele não era voltar aquilo ali. Ele voltou porque no momento ele estava fragilizado, ele estava triste, mas ele estava voltou decepcionado. também, eu entendo que ele voltou também, porque ele não se achava mais capaz, mais digno de fazer aquilo que Jesus o tinha ensinado. Eu penso em porque ser digno. no primeiro momento da dificuldade, ele negou. Então, entendeu? Que a atitude dele deveria ser outra. Ele pensava que a atitude dele seria outra. Ele estaria com ele até o fim. Mas aí ele negou. E aí ele achou o quê? Eu não sou digno, eu não vou conseguir. Eu sou digno de eu confiança. não vou saber fazer como é para ser feito. Então eu vou voltar a fazer o quê? O que eu sei fazer de melhor, que é pescar. E muitas das vezes a gente está assim. E aí eu quero saber da tia Sueli, né? Se a senhora já pensou, né? Ou já fez algo que a princípio parecia bom. Para a senhora estava tudo bem, é isso aqui que eu sei fazer, tá legal. Mas no fundo era uma forma de se esconder. Era uma forma de, vamos dizer assim, fuga. Como a gente está falando de Pedro aqui, de fuga, de ir para a caverna. Entendeu? De estar ali no seu mundinho, né? Para não se contaminar, para não se ferir, para não se ficar desencorajada de repente, para não se sentir medo novamente, para não se decepcionar com a senhora mesma. Então eu queria saber da senhora se a senhora já fez algo que a princípio parecia bom, mas no fundo era uma forma de se esconder. Não, eu vou falar assim, diferente.
Não assim que eu fiz algo, Sim. parecia que seria Mas bom. já passou por alguma coisa, né? Eu já passei por problemas muitos quando eu me separei, entendeu? Então eu fazia as meninas pensar que eu estava bem. Sim. Mas eu não estava nada bem. Entendeu? Então eu estava escondendo algo Sim. das minhas filhas pra, né? Não, tá tudo bem, mas eu estava Destruída, péssima, né? destruída por dentro. Entendeu? Mas eu creio nesse Deus maravilhoso, né? Que reencontrei Amém. e na redenção cristã. Glória Foi a aqui que eu Deus. encontrei mesmo Jesus É verdade. verdadeiramente. Ponto verdadeiro, né? Então, eu falei assim, não vou olhar para trás, vou seguir em frente. E até hoje, quando eu penso naquilo que eu passei, eu não me dói, Uhum. entendeu? Então, hoje é verdadeiro. Sim. Mas naquela época, eu escondia. Tá, tô bem, tô ótimo, mas não tava. E aí e acabava se enganando também. Né? Porque não estava bem. Não tava A senhora bem. queria passar uma Para imagem, minhas filhas. mas a imagem estava distorcida, Eu tava estava errada. forte, Isso. Tava passando por aquele momento, mas só Deus sabia. E eu não vou falar para se eu falar, isso vai acabar essa live. Sim. Eu tive muita experiência com Deus nessa época. Não estava nem em igreja nenhuma. Eu Sim. visitava com a minha sogra, mas não estava em igreja nenhuma. Uhum. E tive uma experiência mais maravilhosa com ele. Ele falando comigo. E foi aí que esse engano saiu da minha vida. Amém. Eu achava que eu estava bem, né? Mostrando fortíssima. Parei, não tô nem aí. Uma muralha, né? Mas estava, né? Mas ele me ensinou a ser forte Amém. e me tirou desse engano. Não é que a gente, de repente, ou até hoje, a gente faz algo assim, né? Isso. Que se engana e tal, mas ele tá ali, sempre ali. Não é aí. Mas hoje a gente, assim, hoje a senhora consegue perceber mais rápido, Perceber mais rápido. né, de Porque que naquela aquela época- forma que tá vivendo de repente ali, aquele momento que tá, aquela situação que tá começando a acontecer, que é um engano. Engano. Então a senhora consegue, vamos dizer, Já desvencilhar já daquilo ali mais consigo, rápido, Rápido. né? E para poder continuar avançando, entendendo que Jesus está ali, ó. Que ele tá ali comigo. Ele não abandona a gente, né? Nunca. É verdade, nunca, graças a Deus. Tá na por isso. palavra ali, não abandona nem mais. Ainda bem. Né? Mesmo a gente não merecendo, como Sim. não foi falado aqui, a gente não merece. É só a misericórdia dele na nossa vida. Né? E a gente caminhar ali e conseguir o alvo, que é Cristo. Isso aí. Você, André, já teve alguma situação parecida? Que eu quis voltar? É que você, assim, que você, a princípio, parecia ser bom, mas no fundo aquilo ali era um modo de você, uma forma de você se E esconder. várias vezes, em várias circunstâncias. Nossa, muitas vezes. Muitas vezes. Mas o que é legal é... Quando eu falo que Deus fala comigo, assim como a gente está conversando, muita gente fala assim, nossa, acha que eu sou muito espiritual, mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo que, pela dureza do meu coração, ele sabe que não é qualquer pessoa que eu vou ouvir. Sim. Então, ele sabe, entendeu? Como falar, como me tratar. Muitas vezes, tipo assim, uma das experiências que eu achei extraordinárias, porque foi uma época que eu me afastei, e tipo, falou assim, não quero nem saber, não vou pra igreja, não quero mais nada. Tem o quê? Uns 12 anos atrás, isso. Eu fiquei, acho que, sei lá, uns meses sem vir à igreja, mas meu propósito era não vir nunca mais. E nesse contexto, eu pegava, tipo assim, minha irmã falava assim, você é a única pessoa que se desvia, não vai pra igreja, fica em casa vendo televisão, não faz nada de errado, não faz nada. Você só fica em Quer casa. dizer, não mudou, só não vai pra igreja. Não, falei, mas não quero mais saber de igreja, não quero saber de Jesus, não quero saber de mais nada. Ela nunca viu um desviado assim, gente, que todos desviados. Ela sempre falava, passou. E aí um belo dia, eu tinha, tipo assim, eu tomei banho e penteava meu cabelo. Quando eu tô penteando o cabelo no espelho do banheiro, penteando, aí o senhor falou assim, até quando você vai ficar nessa vidinha? O quê? Não foi pra isso que eu te criei. Falei, meu Deus. Aí, tipo, na semana seguinte eu catei minhas pétalas, falei, vamos voltar, que não é bem assim. Então, quer dizer, pela dureza do meu coração, tal. E eu lembro que nessa época, eu vou falar, presbíteros, vou falar. Quando eu chamava lá na frente para orar, primeiro que poucas pessoas oram por mim até hoje, né? Fico lá mofando, eu desisto, já falo que eu nem vou. E tem gente que fala assim pra mim, Deus me livre orar por você tá aqui há muito tempo. Eu falei, pelo amor, né? Mas tudo bem. E eu falava assim, Senhor,
Eu tô precisando muito ser confrontada. Preciso de um solavanco, Jesus. Não posso continuar como eu tô. Eu vou lá na frente orar. Mas não me mande qualquer um, não. Eu quero alguém porque eu orar assim, que tenha peito de chegar e falar mesmo, que não use minhas palavras. Só vinha o presbítero Hilton e o presbítero Luiz. Eu amava. Começava a orar, falei, louvado seja Deus. Saia de lá. E foi assim. Deus tratou comigo, através, tipo assim, como fala assim, de mim. Não foi nada assim, chegar, não. Foi algo que Deus começou a me tratar e falar comigo, e eu ali com o Senhor, e amém, o Senhor me restaurou. Mas, por quê? Não, é porque, como eu falei, eu creio assim, pela dureza do meu coração, talvez naquele momento que o Senhor falou comigo daquela forma, se outra pessoa falasse, eu ia falar assim, oi? Entendeu? Porque naquele momento eu estava tão rebelde, assim, dentro de mim, com Deus, que eu não quero mais saber. Não ia ouvir ninguém, eu não estava querendo ouvir Deus, eu ia ouvir você. Eu ia ouvir você? Não ia ser. Entendeu? Então, realmente, claro que várias vezes eu já quis morar na caverna. Inclusive, construí até, minha caverna estava ótima, ela tinha cama, fogão, geladeira, tinha até micro-ondas e ar-condicionado. Mas não deu, Deus não queria que eu ficasse lá e acabou que eu tive que voltar. Tava boa, sem ar-condicionado. Poxa, não tem ar-condicionado. Assim, Jesus é muito maravilhoso. O cuidado do Senhor, a misericórdia dele sobre as nossas vidas, ainda bem que elas se renovam a cada manhã. Ainda bem. Porque senão a gente estava... Tu já pensou sobre isso? Tu acorda... Muito mal. Já tem misericórdia mais uma porção. nova. Não, já tem. Tu acorda, a misericórdia já tá nova lá pra você. Isso aí, renovado. Você não precisa, não é você acordar e esperar a misericórdia. Não. Abrir o olho, tá lá a misericórdia nova. Gente, isso é algo... Não tem isso é cuidado, isso é um amor. amor. Isso é amor. Isso é um amor que não tem como explicar. Não tem limite. Não tem mesmo. E aí, aqui em João 21, que a gente está aqui no capítulo 21, a partir do versículo 4, quando eles passam a noite e não pescam nada, não pegam nada, cansados, logicamente, de passar uma noite inteira ali. Quando está amanhecendo, Jesus aparece na praia, mas eles não conseguem reconhecer Jesus. Eles não conseguem reconhecer Jesus. Mas Jesus, ele é tão cuidadoso. A gente está falando aqui de zelo, de cuidado, de misericórdia, de amor. Ele é tão cuidadoso que a primeira coisa que Jesus fala, no 5, ele fala assim, ele lhes perguntou, Jesus, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. E aí você vê o cuidado de Jesus aí. Mesmo eles tendo andado com Jesus, estado com Jesus por um bom tempo, eles não conseguiam reconhecer Jesus. Porque é como se eles estivessem cegos. Cegos achando que a nossa vida agora é essa. O que a gente merece agora é só isso. E muitas das vezes a gente fica limitado a isso. O que eu tenho já basta. Mas só que Deus tem tanto mais, Jesus tem tanto mais para nos oferecer. Ele tem tanto mais para fazer por nós, através de nós, mas a gente acha que só aquilo ali que a gente tem nesse momento é o que basta. E não é assim que Jesus quer. Ele quer que a gente enxergue amplamente, ele quer que nós estejamos com os nossos olhos abertos para que nós possamos enxergar amplamente o que ele tem de bom para nós, o que ele tem de melhor para nós, que é o céu. Não está aqui. Não é aqui. Não é aqui. É no céu. Verdade. Mas só que a gente é tão limitado que a gente só consegue ver o nosso redor. Aqui, a nossa volta. A gente não consegue ampliar o nosso olhar, abrir os nossos olhos verdadeiramente, porque ele está mostrando que quando a gente consegue abrir os nossos olhos e a gente consegue entender que a gente está debaixo dessa autoridade de Jesus, as coisas são diferentes. Aí a gente consegue ser bem sucedido em qualquer coisa. E assim, o discípulo João, que era aquele que Jesus mais amava,
a gente conhece ele assim, dessa forma, ele reconhece, ele é o primeiro a reconhecer Jesus ali. E ele fala para Pedro, ó, Jesus está ali. Aí vai começar o cenário. Aí vai começar o encontro, ali vai começar o propósito a qual Jesus foi até aquela praia ali e aguardou por eles ali naquela praia. Porque diz que estava amanhecendo, ao amanhecer. Então Jesus já estava ali antes, esperando eles voltar. E quando Jesus estava ali esperando eles voltar, já tinha uma fogueira pronta, o cenário já estava preparado. Para quê? Para que Jesus encontrasse com aqueles homens e principalmente encontrasse com Pedro. Né? Encontrasse com Pedro. E aí eu quero saber de vocês, em quais momentos, né, vocês conseguem sentir a misericórdia de Jesus, né, sobre a vida de vocês e como vocês expressam a compaixão pelos outros. Você, Andréia. Antes eu queria falar uma coisa. A nossa esperança é Cristo. A palavra de Deus fala isso. Eu vim só confirmar se a palavra de Deus fala isso textualmente, porque às vezes, né, para não falar besteira, Deus me livre. Só que o que aconteceu ali é que eles perderam a esperança. Tipo, eles viram a esperança deles morrer. Morreu, Cristo. Sim. Acabou. A mesma coisa foram os discípulos no caminho de Emaús. Jesus encontrou. Jesus falou dele. O pregador era ruim? Jesus era o próprio pregador. Isso. Pregou para eles. Falou a palavra tal, desde o início. Nem aí. Quando chegou no Partir do Pão, na comunhão, que eles vieram se ligar. Então, quer dizer, quando a nossa esperança morre, a gente realmente não enxerga, não. O cara morreu. Não morreu. Entendeu? É como se não tivesse mais propósito. Não tem esperança, acabou. Por quê? Acabou, Pra chegou quê? ao fim. Pra que não tem mais. Não tem mais. Não tem pra onde ir. Isso. Acabou. Ó, até aqui. E aí você tá falando sobre ter visto a misericórdia de Deus na minha vida? Sim, em quais momentos você consegue sentir essa misericórdia, né, sobre a sua vida e como você expressa a compaixão pelos outros? Olha, a maneira que eu consigo ver a misericórdia de Deus na minha vida é quando Ele renova a minha esperança. Renova. Porque quantas vezes eu particularmente acordo e falo assim, ai, hoje não dá. Ai, hoje, ai, Jesus, não vai rolar. E o Senhor é uma palavra que o irmão fala, é alguém que me liga, alguém que me... André, deixa eu orar por você. Caramba, eu falo assim, meu Deus. E o Senhor vai renovando. E às vezes é com a gente mesmo, lendo a palavra, lê um versículo que você fala assim, caramba, eu acho que quando Deus renova a minha esperança, é a misericórdia de Deus, dele pela minha vida. E como eu expresso compaixão pelos outros, eu não sei, eu acho que eu sou uma pessoa como é que fala assim, prestativa. Dificilmente alguém me pede alguma coisa, eu falo não, mas eu também não é aquela coisa tipo assim, ai, Nádia pediu, eu vou fazer. Não, sim, eu vou fazer de boa mesmo. André, tem como me ajudar? Se eu tiver como, mas vai ser na hora. Não, vou assim, Nádia. Se eu não puder, eu falo, Nádia, infelizmente eu não vou ter como te ajudar agora não, irmã. Mas ó, eu vou pedir pra fulano pra ver se pode estar te auxiliando. Então eu acho assim, a maneira que eu expresso compaixão é através dessa questão de ser prestativa. Porque muitas vezes tudo que a pessoa precisa é de um ombro, é de uma palavra, entendeu? É de uma oração. E quantas vezes, e tipo assim, e é interessante que Deus, ele realmente, ele usa muito essas questões. Eu lembro que na pandemia, muitas famílias, passaram por uma situação financeira muito difícil, muito, muito difícil. E eu lembro que nesse período, o Ronaldo falou assim, e agora? Eu trabalho no comércio, sou vendedor. Você trabalha com, meu Deus, com coisa, como é que vai ser? Eu falei, epa, peraí. A Bíblia fala que o justo não mendiga o pão, meu bem. Não vai começar a desmentir pela nossa vida. É um absurdo isso. Deus é fiel à palavra dele. Descansa, passou. E eu lembro que foi indo, aí a ANS liberou para fazer máscara, enfim. Na pandemia eu trabalhei tanto, mas tanto. Eu trabalhava de 9 da manhã às 11 da noite, sem parar, todos os dias. E eu lembro que um dia eu estava na máquina ali, e o Senhor falou, liga para fulano. Eu falei, mas eu vou ligar para fulano para falar o quê? Liga para fulano. Por isso que eu acho que Deus, essa questão de ser prestativa, geralmente ele me dá uns insights. Aí eu falei, liguei. Aí eu falei, vou falar o quê? Aí o senhor falou, pergunta sobre a vida financeira. Eu falei, como é que eu vou perguntar? Não tenho nem intimidade com a pessoa. E eu tô com o telefone chamando. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou perguntar? Como é que tá a tua vida financeira? Gente, não existe. Mas
Eu fui e falei. Aí a pessoa falou assim, olha, realmente está uma situação. Eu falei, ó, passa aqui, pega X aqui que tem aqui, depois... Eu lembro que na pandemia, eu dentro do, claro, do que eu pude, eu abençoei essa e mais um, três famílias. Entendeu? Então, mas, porque você é boazinha? Não. Lógico que não. É por obediência àquilo que o Senhor... Sim. Mas foi com prazer, foi com gosto. Então, nisso, eu acho que é uma característica minha ser prestativo. Sim. E acho que Deus é através disso, ele, tipo assim, é a maneira que ele expressa compaixão, assim, nada disso. Que Deus me usa através dessa questão de ser prestativo. Então eu acho que essa é a forma de eu demonstrar compaixão pelas pessoas. Eu também, outra coisa, eu não sou muito de julgar. Porque toda vez que eu vejo alguém, que eu falo assim, caraca, como é que pode? Eu falo assim, não, como é que pode não? Quando eu cheguei aqui a primeira vez na Redenção, a irmã falou assim, posso fazer uma oração por você? Já veio com a mão. Eu falei, não, querida, obrigada, eu não preciso de oração. Pensa. Foi assim. Então eu cheguei desse jeito. Então eu tenho que compreender a reação de todo mundo. Porque assim, a minha foi bem pior. A Andréia falando essa questão, né, de como ela chegou, né? A gente vai passar aqui para um tópico aqui que deixa... que fala essa questão do passado, da cura, né? Que a gente vive num processo de cura, né? E aí, nessa questão aqui em João 21, do 15, né, ao 17, que é Jesus, onde Jesus restaura Pedro ali, na praia, naquele momento ali, ele começa, a gente pode ter pontos, né, que remetem a lá atrás, quando Jesus ainda estava com eles, né? Quando tem a grande quantidade de peixe que eles conseguem pescar aqui, que faz alusão lá atrás, né, de quando Pedro, né, fez aquela grande pesca, participou daquela grande pesca. A gente tem pães e peixes, que remete a Jesus, né, chamado de Pedro, né, ali em Lucas 5, mais ou menos, a grande quantidade de peixes. Aí pães e peixes é a provisão dos pães e dos peixes, que vem lá das multiplicações, lá atrás, onde isso tudo vem trazendo a memória. Para quê? Para que eles possam lembrar de tudo aquilo que eles viveram e por que eles estavam nessa situação aqui hoje. A esperança. Isso tudo Jesus trazendo a situação, o cenário ali, para trazer a memória deles. Para quê? Para que a esperança ela começasse a brotar novamente, ela começasse, né, a vir novamente, a surgir. E aí vem o servir do pão, que faz a alusão à Santa Ceia, onde Jesus serviu eles ali com o pão, a fogueira naquele momento ali, né, que quando Pedro negou Jesus, ele estava em volta de uma fogueira, né, e aí a gente pode observar que Pedro, nesse momento aqui, Jesus consegue trazer a memória, né, desses homens, aquele cenário ali. Para quê? Para que a esperança viesse, né, para que a esperança fosse restaurada naquele momento ali, para que a cura de Pedro começasse a acontecer. Porque aí a memória vindo, poxa, né, naquele dia foi tão bom, naquele dia Jesus fez, naquele dia Jesus estava conosco, naquele dia foi assim, foi assado. E por que hoje a gente está dessa forma? Né? E aí vem os questionamentos internos ali e a cura ela vem acontecendo. E aí eu quero saber da tia Sueli, hoje, se a senhora tem ainda alguma fragilidade pessoal, alguma coisa que ainda, né, que a senhora consegue identificar, que é frágil para a senhora quando toca nesse assunto, ou quando a senhora lembra de uma situação que, poxa, isso ainda mexe comigo, isso ainda me dói um pouquinho, né, e se a senhora acha que você acha que consegue, né, ser usada por Deus estando enfermo na alma? São duas perguntas. Vamos para a primeira. Né, se a senhora tem alguma fragilidade pessoal. Não lembro, então. Como está na palavra, né? Tudo que ficou para trás, né? É passado. Então eu não tenho essa fragilidade mais, não. Quando eu lembro de muitas coisas que eu passei, não me dói, não, entendeu? E a cura, né, falou? Sim, você consegue ser usada por Deus estando enferma na alma. Se a senhora acha que a gente, né, quando a gente está mal, né, a gente ainda consegue ser um canal de bênção, ainda consegue ser usada por Deus quando a gente está doente, enfermo na alma? Eu acho não, tenho certeza que sim.
porque muitas vezes nós estamos, né, quebrada ali, pelo acontecimento, a gente está... Mas a gente consegue, a gente consegue, como a André mesmo falou, lendo a palavra, ele fala com a gente. A gente está orando, falando com ele, ele fala com a gente. Então, Isso. a gente consegue ser usado assim. E ser curada essa enfermidade. É verdade. E aí a gente, né, nessa questão toda, a gente precisa estar disposto, né, a sofrer por Jesus. Né? Porque se a gente não estiver disposto, não vai acontecer. Não vai acontecer mesmo. Não vai acontecer. Né? A gente vai começar a estar com o coração duro e falar, não vou, não quero fazer. Você estava falando aí sobre ser usado como enfermo na alma. Quando a gente lembra que é dele, por ele, para ele. Quando a gente lembra que é dele, por ele, para ele. Sim. Claro que Deus, eu creio que Deus usa, mesmo você estando fragilizado, porque afinal de contas, é por misericórdia a vida da Sueli. Aí Deus fala assim, ora por ela. Eu vou falar, não, eu tô triste, pelo amor de Deus. Será que Deus ele fica limitado pelas minhas limitações? Muitas vezes você tá mal, né? Posso falar? Claro. Muitas vezes você tá mal, mesmo mal, quando eu estiver assim. E dobra o jeito para orar e Deus manda você orar por cada pessoa, botar nomes para você, o Senhor, e vai. E tu levanta restaurada, não levanta restaurada? Começa a chorar. Ou então a gente está passando por certo sofrimento e a gente vai conversar com alguém. Não é? Fulano conta o sofrimento e tu fala, caraca, não é Você nada. fica até com vergonha. Fala assim, Não me é perdoa. nada. Meu Deus. Eu tô aqui reclamando de uma unha encravada, fulano tá sem o braço. E tá conseguindo avançar. E por que eu não vou conseguir? Né? E a gente fica até envergonhado, realmente. A gente fica com vergonha. É verdade. E aí em João 21, pra gente estar finalizando agora, né? Fechando aqui, João 21, do 20 ao 23 diz assim: Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu e perguntou: Senhor, e quanto a ele? Né, falando de João. Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse isso, que ele não iria morrer. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Né? Então, assim, a gente precisa entender que é com a gente. Não é com o irmão, não é o que Deus tem com o irmão, não é o que Jesus tem para fazer na vida do irmão, é o que Deus tem para fazer conosco, é o que Ele precisa restaurar na nossa vida, o que Ele precisa curar, libertar, né, transformar na nossa vida. A gente precisa estar preocupado com a nossa vida, porque aí sim a gente vai conseguir ajudar o próximo, aí sim a gente vai conseguir ajudar o outro, né? Eu tenho aqui em Atos 20, 24, fala assim, ó: Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então é por isso que a gente precisa estar preocupado. Eu tenho aprendido o seguinte: leia a Bíblia contra você. Isso aí. Que a gente às vezes, né? Ai, essa palavra não é para você. Lê contra você. Procura aí. Procura. Lê contra você. Tudo precisa ser para nós. É a pregação, é o estudo, é a palavra, é a leitura, é uma pregação que a gente ouve, é o louvor que a gente ouve. Tudo precisa ser para que a gente possa ser confrontado, para que a gente possa crescer. Né? Para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa avançar. Porque isso vai nos fazer avançar. Aí a gente vai conseguir caminhar. Porque a gente precisa estar preocupado, a gente precisa ser responsável com os nossos atos, com as nossas palavras. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque senão a gente vai ficar com aquela síndrome de Adão. Foi a mulher que tu me deste. O culpado é o outro. Mas ele que me induziu a fazer isso, mas ele que me influenciou. E não. Eu preciso ser responsável. Nós precisamos ser responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas falas, pelo nosso comportamento. Nós precisamos ser responsáveis. E quando a gente começa a ser responsável por nós, a gente começa a ser tratado.
E aí a gente começa a avançar. E aí a gente começa a ser diferente, a ser transformado. Né? Eu quero agradecer, a gente está encerrando nesse momento a nossa live, eu quero agradecer a presença da Andréia mais uma vez. Muito obrigada por vocês terem aqui conosco, né, ter estado aqui conosco. A tia Sueli também. Muito obrigada. Espero que essa seja a primeira de muitas. A senhora possa estar aqui, né, conosco, compartilhando das suas experiências, compartilhando aquilo que Deus tem falado na sua vida. Porque é para isso que nós vivemos, para compartilhar aquilo que Deus tem derramado, tem nos ensinado, né, aquilo que Deus tem compartilhado conosco também. Porque se Ele tem compartilhado conosco, Ele sendo Deus, Ele, né, por que nós precisamos reter tudo isso? A gente precisa também compartilhar, alcançar outras vidas, que eu creio que tem pessoas aqui hoje assistindo essa live que estão necessitando disso. Estão necessitando desse encorajamento, de recomeçar, analisar o que precisa ser feito para que elas possam recomeçar e elas possam avançar a cada dia. E aí eu quero estar pedindo a Andréia para estar orando, fazendo essa oração final, agradecendo a Deus por tudo. Simplesmente por tudo. Amém. Né? Pai amado, bendito, poderoso, louvado, glorificado e exaltado é o teu nome, Senhor, de eternidade em eternidade, porque só tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigada, Deus, pela palavra ministrada nessa noite, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque tu falaste profundamente nos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos nos colocar diante de Ti, ó Pai, como Davi, Senhor, se colocava, sem dar desculpa, apenas mostrando quem nós somos, que verdadeiramente, Senhor, nós venhamos nos expor para Ti, até mesmo aquilo que nós nem detectamos, que o Teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade a partir do dia de hoje para detectar, para nos diagnosticar e assim possamos nos arrepender, Senhor amado, que Tu possas nos erguer do monturo, Deus querido, que Tu possas jogar por terra, meu Senhor, todo impedimento, toda barreira, todo obstáculo, toda amarra, tudo aquilo, Senhor, que impede a gente de avançar. Senhor, em nome de Jesus, que Tu não deixes, Senhor amado, que nós venhamos ficar sem esperança, Pai, mas que Tu venhas renovar a esperança nos nossos corações, para que nós possamos, Senhor amado, recomeçar quantas vezes forem necessárias, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, porque, Senhor amado, Tu és um Deus rico e misericórdia, Senhor. Deus querido, e Tu és aquele, Senhor, que está com as mãos estendidas, ó Pai, esperando, Senhor amado, apenas um pequeno passo de nós, Senhor, para que Tu venhas fazer o Teu sobrenatural nas nossas vidas, através de nós, por nós, em nós. Pai, em nome de Jesus, não permita, Senhor amado, que nenhuma palavra, nenhum sentimento, nenhuma sensação venha servir, Deus querido, para nos paralisar. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, os nossos problemas têm que nos levar a Ti. As nossas limitações têm que glorificar o Teu nome, Senhor. Deus querido, tudo aquilo, Senhor, que se levanta, Deus querido, para nos envergonhar, nos entristecer, tem que glorificar o Teu nome, Senhor, porque aquele incircunciso que afrontava o povo de Israel, Deus querido, 3 vezes por dia, Senhor, ao ponto daquele povo ficar com medo. Quando se levantou um homem, Deus querido, que ouviu a Tua voz, Pai, e perguntou quem era aquele incircunciso que ousava afrontar o povo, toda aquela problemática daquela afronta glorificou o Teu nome no final, Senhor, com a derrota daquele gigante. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que Tu possas, Senhor da glória, continuar falando nos nossos corações e que, Deus, Tu possas mudar a nossa visão, que nós possamos entender e aprender, e a partir de hoje, Senhor, que nós não fiquemos nos lamentando diante das dificuldades, mas que nós possamos glorificar o Teu nome, Senhor, através das dificuldades, que nós possamos nos levantar como homens e mulheres de Deus, ungidos Teus, Senhor, que Tu tens chamado, Deus querido, para um propósito, que Tu tens chamado, Senhor amado, para uma grande obra, e que nós possamos nos levantar na força do Teu braço, ó Pai. E para que nós possamos glorificar o Teu nome em tudo nas nossas vidas. Dessa maneira eu Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Aleluia.